que é que realmente acontece quando mandas pastar todas as regras sagradas do mundo empresarial? E se eu te contasse que desafiar o status quo corporativo não só funcionou para nós, como catapultou a nossa faturação e o nosso crescimento na casa dos milhões em tempo recorde, pouco mais de 16 meses. O objetivo de hoje é revelar-vos os bastidores da cultura empresarial que, a nosso ver, é das mais disruptivas em Portugal. Não encontramos muitas empresas que tenham o mesmo tipo de cultura que a Scale Labs. E atenção, não é só conversa fiada, não é copy de LinkedIn, isto são factos. Isto são as estratégias e as decisões consideradas por muitos radicais que tu próprio podes implementar hoje e que nós temos vindo a implementar na Scale Labs ao longo dos últimos anos. Há um mês atrás tivemos um retiro onde juntámos todos os líderes da empresa e fazemos, como fazemos sempre, uma review trimestral dos resultados. E um dos principais tópicos a definir nesse retiro foi definir por palavras o que é a cultura Scale Labs, porque nós sempre falávamos que tínhamos uma cultura excelente, tínhamos uma cultura como mais ninguém tem. Havia alguma dificuldade em pôr por palavras. Até que eu me lembrei, não é preciso inventar muito. A cultura Scale Labs é fazer o que tem de ser feito. Isto foi uma frase que o Públio, o meu sócio e CEO da Scale Labs, começou a utilizar imenso nas suas redes sociais, em todas as publicações, em todas as suas talks, e que acabou por se tornar viral, e hoje em dia vemos stories em todo o lado a dizer fazer o que tem de ser feito, e eu acredito vivamente que o Públio foi a pessoa que impulsionou essa frase. E na verdade esta é a cultura Scale Labs, fazer aquilo que tem de ser feito, sem tretas, sem desculpas, sem sempre fizemos assim, portanto sempre vamos continuar a fazer assim, e isto é aquilo que nos define. Quando eu e o Públio começámos a Scale Labs, estávamos fartos do mundo corporativo tradicional com a experiência que já tivemos. Aquelas empresas onde és julgado mais pelo tempo onde passas sentado na cadeira do que propriamente do que aquilo que realmente entregas. Aliás, podemos pegar na analogia clássica das academias de artes marciais, onde tens academias que evoluís de faixa em faixa com base no número de aulas que participaste, versus academias onde passas de faixa em faixa com base no teu mérito, com base na tua qualidade enquanto lutador, com base nos teus resultados concretos e não com base em tempo, não com base em hierarquias desnecessárias. E sabíamos então, com base nisto, que queríamos construir algo completamente diferente na Scale Labs. Obviamente uma cultura jovem, porque eu tenho 23 e o Públio tem quase 30, se não me engano. Uma cultura dinâmica, onde as pessoas pudessem efetivamente prosperar sendo elas mesmas. Não nos faz sentido contratarmos alguém melhor do que nós e dizermos a essas pessoas como é que elas devem ser, ou o que é que elas devem fazer ou não fazer. Como sempre, normal, todos julgaram no início, todos disseram que não ia resultar. Uma empresa precisa de seriedade, uma empresa precisa de controle mais rigoroso e, de facto, demorou até chegarmos lá, mas finalmente podemos dizer que todas essas bocas estavam enganadas. E hoje venho trazer-vos os pilares da nossa cultura. Sendo o primeiro e o principal deles, a autonomia. Cada pessoa dentro da Scale Labs é essencialmente um empreendedor dentro da empresa. Nós montámos a Scale Labs, desenvolvemos esta organização, de modo a que cada pessoa dentro da nossa equipa possa empreender dentro do seu próprio departamento. Porque se as pessoas apenas se limitarem a cumprir ordens, nós nunca vamos ter progresso, porque vamos estar presos ao progresso e à proatividade dentro da minha cabeça e da cabeça do público. E, portanto, se qualquer membro da Scale Labs tem uma ideia valiosa, independentemente de onde se encontrar na escada hierárquica, nós fomentamos essa pessoa a ir falar com as pessoas responsáveis e a levar essa ideia e essa estratégia avante, obviamente, se ela for válida. Não é preciso 5 aprovações de 5 decision makers diferentes e um comitê de todos os administradores para fazer isso acontecer. Qual é que é o nosso segundo pilar? Trabalho intenso, mas com propósito. E esta é a incorporação mais direta de fazer aquilo que tem de ser feito. Nós trabalhamos muito. Às vezes viramos noites, às vezes trabalhamos até às tantas de madrugada, para dar às 8 da manhã, às 9 da manhã, ter reunião de equipa e arrancar com o dia, mas eu garanto que a equipa o faz, não por obrigação ou para nos impressionar, apenas porque conseguimos convertê-los de tal modo à nossa visão que estamos todos obcecados em criar algo incrível. Não porque nós obrigamos, não porque nós exigimos horas extra, mas apenas porque é aquilo que tem de ser feito e a equipa simplesmente limita-se a cumprir a nossa cultura, porque foi nisso que ela foi convertida ao entrar na nossa organização. Terceiro ponto, a experimentação constante. Estarmos constantemente a testar novas variáveis. Já tentámos as coisas mais loucas possíveis no papel, algumas falharam redondamente e outras tornaram-se nos nossos produtos mais lucrativos. E portanto, se tu não estás disposto a tentar o absurdo, como é que alguma vez vais criar algo inovador? Mas agora os resultados. É assim, eles falam por si. Nós passámos do 0 ao milhão em pouco mais de 16 meses, cumprimos 2 anos na semana passada e o nosso objetivo agora é passar os 2,5 milhões de faturação este ano. Passámos de 2 para 20 pessoas em pouco mais de um ano, uma taxa de retenção de equipa altíssima, mas não se deixem enganar porque também temos um churn rate de talento, não diria alto, mas grande o suficiente para filtrarmos quem não corresponde aos nossos estándares. Porque há uns tempos atrás nós vangloriávamos de ter uma taxa de retenção altíssima
altíssima, até ao ponto em que começámos a perceber que, na realidade, esta taxa de retenção de talento estava a prejudicar-nos mais do que nos estava a acrescentar valor, porque estávamos a reter talento que não correspondia aos nossos estándares só por reter, só para manter a taxa de retenção. E o objetivo final não é ter uma taxa de retenção alta, é ter o melhor talento possível dentro da empresa, que se limita a elevar todos os estándares daquilo que é possível fazer cá dentro. E esta taxa de retenção alta, tendo em conta também todo o churn de propósito que nós temos, não é porque nós pagamos bem, embora nós paguemos muito, muito bem, tendo em conta que somos uma startup, tendo em conta o tempo que estamos no mercado e tendo em conta todas as circunstâncias e o facto de somos uma empresa portuguesa. As pessoas ficam cá pela cultura. As pessoas ficam cá porque, de algum modo, seja através deste conteúdo, seja através das nossas entrevistas de emprego, seja através das reuniões que têm comigo ou com o público ou com os outros líderes da empresa, se converteram a esta cultura. Se converteram ao fazer aquilo que tem de ser feito. E o mais importante, criamos produtos que realmente fazem a diferença. E isto faz com que a nossa equipa finalmente trabalhe por paixão genuína e não por medo, e não por obrigação, e não por ter que cumprir quotas ao vender um produto que não acredita ou ao vender um produto que não vai trazer valor acrescentado no mercado. Estes membros da nossa equipa, estes consultores, estes comerciais conseguem ver diariamente a transformação positiva que nós estamos a gerar no negócio dos nossos clientes, e isto acaba por ser um dos fatores mais importantes para garantir que eles, ao domingo, estejam ansiosos para que chegue segunda-feira e que possam continuar a ajudar mais empreendedores. Agora vamos ao que interessa. Como é que nós, de facto, fazemos isto funcionar na prática? Primeiro, apesar de termos um horário oficial das 9 às 6, o que realmente transformou a produtividade dentro desta empresa foi criar uma cultura com os resultados super ao relógio. A maior parte da equipa, todos os dias, fica after hours a trabalhar. E, aliás, até começa a trabalhar antes das 9 da manhã. Não porque ninguém os obriga, nós nunca obrigámos ninguém, exceto raras exceções onde tínhamos algo urgente para entregar e toda a gente se comprometeu, então, de facto, a trabalhar off-hours, mas porque realmente estão genuinamente empenhados e interessados em fazer aquilo que devem fazer e em desenvolver as suas estratégias, em desenvolver os seus departamentos, em desenvolver as suas funções da melhor forma possível. Então, apesar de termos um horário oficial, as pessoas estão um bocado a marimbar e ficam sempre off-hour até garantirem que deram o melhor de si naquele dia. Esta mentalidade de ownership das nossas decisões e dos nossos resultados e dos nossos objetivos não se ensina e não se impõe. Ela simplesmente nasce quando as pessoas acreditam verdadeiramente no propósito que estão a construir. E por isso é que nós valorizamos muito mais a personalidade acima das skills quando estamos a contratar para dentro da Scalelabs. Segundo ponto, acabamos com reuniões desnecessárias, aquelas reuniões que podiam ter sido resolvidas com e-mail ou com uma troca de mensagens no Slack ou com um Loom ou com um áudio. Nós temos um sistema de comunicação super rígido e, aliás, a minha própria palestra na última Scale Talks 4, onde reunimos mais de 250 pessoas no CCB, foi exatamente sobre isso. Foi exatamente como é que a nossa comunicação funciona e é tão eficaz e foi tão fundamental para o crescimento da eficiência da nossa empresa. E vou-vos deixar então a descrição no link abaixo para terem acesso não só à minha talk, mas como aos restantes membros da nossa equipa, que falaram não só de liderança, de estratégia de recursos humanos, da nossa estratégia comercial e da própria cultura da Scalelabs. Terceiro ponto, criámos um ambiente onde as pessoas não têm medo de dizer aquilo que pensam, não têm medo de trazer críticas construtivas, não têm medo de trazer insights, podem não ser os mais simpáticos para a pessoa que os está a ouvir, mas sabemos que vão ser os mais valiosos para a empresa. E, portanto, a criatividade e as ideias são todas bem-vindas, de qualquer pessoa, para qualquer pessoa, inclusive para mim, inclusive para o público, aliás, principalmente para nós os dois, porque aquilo que acontece na maior parte dos líderes é apenas achar que as críticas construtivas e os insights têm que ser de cima para baixo, mas o crescimento realmente está de baixo para cima, porque são essas pessoas que veem todos os dias as nossas ações, que percebem se nós estamos a ser eficazes ou não e estamos a cumprir com a nossa função, e são as melhores pessoas para nos manter accountable, entre aspas. O quarto ponto foi implementar um sistema de transparência estruturada. Nós, todos os meses, temos End of Month Report, e nesses End of Month Reports, onde revemos tudo aquilo que se passou na empresa ao longo do mês, toda a equipa tem acesso direto a quanto é que faturámos nesse mês, quantas vendas é que tivemos e a que percentagem é que estamos do nosso objetivo definido. E depois temos as nossas reuniões trimestrais, onde revelamos efetivamente se atingimos ou não esses targets de faturação, quanto é que está a faltar e o que é que vamos fazer nos próximos meses para garantir que atingimos esses valores. E esta abordagem calculada de partilhar informações financeiras-chave em momentos estratégicos cria-se sempre um certo sentido coletivo de propósito, onde todas as pessoas sabem finalmente que de facto as suas ações estão a ter impacto para finalmente chegarmos àquele bolo final. E ao chegarmos àquele bolo final, vai aumentar a probabilidade de podermos reinvestir na equipa, podemos reinvestir em infraestruturas, podemos reinvestir em formações externas e toda a gente conseguir desempenhar o seu trabalho da melhor forma possível, ao mesmo tempo vivendo uma vida cada vez melhor. Quando toda a gente sabe exatamente o que é que estamos a atingir e o que é que ainda falta conquistar, é inevitável a motivação disparar e cada pessoa, lá está, entender o impacto real do seu trabalho nos resultados finais da empresa. Agora, o que é que eu aprendi com isto tudo? Que as regras corporativas tradicionais são na sua maioria um bocado treta, um bocado bullshit, criadas para controlar as pessoas e não para libertar
o seu potencial. E por isso é que nós temos o fazer o que tem que ser feito. E isto não é apenas um lema cool para pormos na parede do nosso futuro escritório. Isto é uma filosofia que exige coragem. Coragem para confiar, para deixar ir, para aceitar que nem sempre vais ter controle sobre como é que as coisas vão ser feitas, mas vais ter que fazê-las de qualquer das formas para atingirmos o sucesso. E portanto, se queres realmente transformar a tua empresa ou lançar um negócio revolucionário, começa por questionar absolutamente tudo aquilo que aprendeste. Porquê é que as pessoas têm de estar num escritório? Porquê é que as pessoas precisam da aprovação de 78 administradores diferentes para tomar uma determinada decisão? Porquê é que tens que esperar pela reunião de todas as quintas-feiras para surgir uma ideia? Cada regra que tu quebras abre espaço para inovação como tu nunca sonhaste. E portanto eu peço, deixa nos comentários que regra cooperativa mais absurda é que tu já encontraste na tua vida profissional e como é que lidaste com ela, como é que deste a volta e que soluções é que tu desenvolveste para não só quebrar essa regra, mas criar algo ainda mais valioso para o teu negócio ou para o mercado. E também se quiseres que eu aprofunde algum aspecto específico da nossa cultura e do dia-a-dia da Scale Labs em vídeos futuros, também gostava que deixasses no comentário para eu efetivamente perceber o que é que vocês mais gostam. Se gostaste desta dose de realidade sem filtros, espero eu, não te esqueças de deixar o like, te inscreveres no canal, lembra-te, as regras existem para serem quebradas.